Livro O Evangelho dos Animais, por Sandra Calado. O enredo desse livro se inicia através da perspectiva de Amanda, que estava vivenciando um luto profundo devido à morte de sua cachorrinha Fifi. A partir desse sofrimento, ela buscou consolo na doutrina espírita, em que está inserida há muitos anos. Entretanto, suas perguntas encontraram barreiras, das quais ela buscou superar formando um grupo de estudos com alguns amigos, que ansiavam obter respostas para as mesmas perguntas em relação aos animais. No decorrer dos estudos, ficou evidente para o grupo que a doutrina espírita apresenta um grande manancial de sabedoria e conforto, além de um roteiro de comportamentos, pensamentos e ações que guiam a evolução da sociedade e de todos os seres. Especificadamente em relação aos animais, o grupo identificou alguns conceitos importantes sobre eles e nossa relação com os mesmos. Deste modo, irei apresentar os principais, que nos ajudarão a compreender mais sobre o assunto. Recomendo que leiam o livro para um aprendizado mais profundo e amplo sobre o assunto. Inicialmente, irei falar sobre a transição planetária, já que esse fato se apresentou como um pilar de todo o estudo. Eles concluíram que, apesar das dificuldades correspondentes a essa transição, o que é alcançado através dela dá mérito e justifica todos os desafios enfrentados, ou seja, utilizando da metáfora deles, quando fazemos uma reforma em nossa residência, necessitamos enfrentar a bagunça, a poeira, o desconforto e o incômodo da família frente às adaptações temporárias do espaço. Todavia, após aplicar todos os esforços para lidar com a situação, a reforma acaba e os moradores obtêm uma casa espaçosa, bela e confortável para se viver. Cabe ressaltar que os autores evidenciam a importância das diretrizes do Espiritismo nessas reformas, devido ao fato de mostrar o que precisa ser mudado e lhe apresentar o caminho para essa mudança. Seguindo a mesma linha de pensamento, o grupo identificou a relação entre o desenvolvimento da sociedade e a obtenção de novos conhecimentos. Segundo eles, a sociedade só adquire novos conhecimentos e possibilidades de acordo com o desenvolvimento e progresso gerado pela ciência, religião, filosofias e aprimoramentos morais e espirituais. Assim, por mais que fiquemos indignados com os erros e incompreensões da sociedade antigamente, compreende-se que tudo correspondia às possibilidades intelectuais, filosóficas, religiosas, morais e espirituais da época. Contudo, o progresso sempre foi alcançado, seja de maneira gradual ou rápida, ele sempre chegou e continua acontecendo. Durante esse desenvolvimento, o olhar para com os animais foi mudando de máquinas que produzem recursos aos homens para seres que habitam o mesmo planeta que nós e que são fundamentais para a existência do mesmo, além de merecerem um trato humanizado e respeitoso. É importante dizer que no século XXI, o entendimento sobre os animais vem se aprimorando a cada ano, sendo que eles mostram que ainda cometemos muitos erros com eles e também quais ações podemos ter para evitá-los. Em seguida, o grupo estudou sobre o desenvolvimento progressivo da doutrina espírita. Segundo eles, diferente das outras religiões, a doutrina espírita não pode se manter congelada e imutável. Ela precisa se aprimorar junto com o desenvolvimento da sociedade. Todavia, esse aprimoramento precisa acontecer através da observação, da racionalidade, da aplicação das leis fundamentais da doutrina e de todo um estudo profundo sobre o que a doutrina possa ter falado sobre o assunto. Deste modo, se a sociedade estiver
apta a receber novas compreensões, então o plano espiritual irá introduzi-los através de diversos meios, até mesmo modificar conceitos que aparentavam estar em seu maior desenvolvimento. Tudo visando o progresso e o aprimoramento do homem e da sociedade. Para clarificar essa questão do aprimoramento, prossigo a narrativa declarando que o grupo elencou uma revelação do Espírito da Verdade, no qual esse mesmo dizia que a carne alimenta a carne, o que validaria a nossa ação de comer os animais. Todavia, também encontraram uma citação do mentor de André Luiz em um de seus livros, no qual ele revela que estamos cometendo um erro ao nos alimentarmos de animais e que o progresso nos chama através do vegetarianismo. Por que haveria uma contradição desse tamanho na doutrina? Simples. As épocas de cada citação compreendiam a um tipo de sociedade existente, que tinha recursos, conhecimentos e possibilidades distintas, sendo que, somente com o progresso da mesma, uma nova informação pôde ser apresentada, pois possivelmente não conseguiríamos entender ou aceitar anteriormente. Me deterei mais adiante nessas duas citações. Por agora, eu gostaria que ficasse claro o caráter progressivo da doutrina e o fato de que agimos como Allan Kardec, que codificou a doutrina através de uma observação e reflexão ativa, vendo a aplicação dos conceitos na vida real, usando da lógica a favor do raciocínio e não do ego ou de nossa vontade de estarmos certos ou de aparecer. Assim, conseguiremos sempre desenvolver a doutrina dentro do que Jesus espera de nós e de acordo com a programação do plano espiritual. Ressalta-se que temos uma grande responsabilidade com os conhecimentos adquiridos. Por isso, sempre que houver condições propícias e adequadas, devemos agir de maneira educativa, pensando no progresso do outro e não em passá-los para o nosso lado. Além disso, não basta termos o conhecimento, precisamos agir conforme ele, para que assim nossas ações no amor tenham mais impacto e validade. Prosseguindo nos conceitos, o grupo refletiu sobre o quanto o ecossistema cobra pelo mal praticado a ele. Ocorrem terremotos, deslizamentos, enchentes, incêndios e desmatamentos. Perdemos casas pelas enchentes, ficamos doentes pela poluição, ficamos sem água encanada devido à ausência de chuvas nos mananciais. Isso nos mostra que devemos estar abertos aos conhecimentos sobre o nosso ecossistema e que precisamos começar a praticar ações mais benéficas a ele, desde a escolha mais simples até a mais complexa, para que assim possamos preservar o nosso lar, nossa casa e o nosso planeta. Atualmente, na sociedade, verifica-se a presença de diversos movimentos sociais que aceitam e compactuam com os novos conhecimentos adquiridos sobre a natureza e os animais, já que buscam alternativas para evitar os impactos ao utilizar produtos ecológicos, comprando produtos de empresas que não fazem teste em animais, escolhendo empresas que poluam menos, adotando hábitos alimentares com a menor presença de industrializados e de animais, como por exemplo os veganos, vegetarianos, crudívoros e entre outros. Além disso, as próprias produções cinematográficas também estão começando a aderir essa nova perspectiva. Introduzem em seus filmes uma relação de respeito, de troca e de consciência entre o homem e essas forças. Posso citar como exemplo a trilogia Como Treinar o Seu Dragão, do qual os dragões eram vistos como inimigos e depois passaram a ser vistos como parte da aldeia, verdadeiros companheiros, ou até mesmo Avatar, que mostra a conexão dos seres daquele planeta com a natureza e o respeito para com tudo que existe.
Completando a concepção anterior, o grupo do livro refletiu sobre o fato de muitas vezes buscarmos o auxílio do plano espiritual, esperando que eles resolvam nossos problemas, mas ignorando que esse auxílio pode não surgir através de um milagre, e sim por meio de um conhecimento, uma palavra de sabedoria vinda de alguém, uma ação educativa e entre outros. Todavia, todo o auxílio do plano espiritual exige algum tipo de esforço pessoal, seja mudando o nosso jeito de agir, pensar, falar, crer ou de cultivar os nossos sentimentos e estado de espírito, pois somente assim alcançamos a evolução. Apenas o trabalho ativo causa verdadeiras transformações. Por isso, precisamos nos responsabilizar em relação aos animais. Todas as nossas ações ou omissões irão definir o auxílio espiritual que teremos na nossa saúde, em nosso lar, nos nossos funcionamentos biológicos, nos recursos que obteremos, já que esses setores estão ligados diretamente com os animais, pois nos alimentamos dos recursos que eles provêm, além dos recursos da natureza, da qual os animais habitam. Após compreender essa responsabilidade, o grupo identificou mais detalhes sobre o nosso papel frente aos animais. Segundo o que foi verificado, nós somos os tutores deles, pois, como seres humanos dotados de inteligência, raciocínio e capacidade de reconhecer a presença de Deus, temos então a responsabilidade de cuidar deles, realizando ações educativas e cultivando relações de afeto fraterno. Pois, apesar dos animais terem livre-arbítrio, para as questões de ordem material, como por exemplo, confiar em alguém, comer de manhã e não à tarde, deixar que determinada pessoa faça carinho nele e não permitir que outra o faça, o livre-arbítrio deles ainda não se estende para as questões de ordem espiritual, no que corresponde a certo ou errado, ou sobre a existência de Deus, ou sobre valores morais. Por isso, nós precisamos ensiná-los sobre esses valores, dentro das possibilidades que cada ser consegue, cada animal consegue ser ensinado, agindo assim como verdadeiros tutores. Desse modo, conseguiremos corroborar com o desenvolvimento da sua inteligência e proporcionar as condições para o seu salto evolutivo no decorrer de suas encarnações. Em relação às suas encarnações, o grupo identificou que os animais reencarnam rapidamente após seu falecimento, contanto que ele não necessite de mais tempo no plano espiritual, se recuperando, trabalhando através de tarefas específicas ou passando por ações educativas. Então, logo volta para a Terra para continuar o seu aprendizado, sendo que eles podem reencarnar em qualquer espécie, mesmo que tenha sido um cachorro, pode nascer como um pássaro, um gato, um rato e entre outros. Vale ressaltar que um animal que viveu conosco pode voltar a ser integrante de nosso seio familiar. Essa escolha ocorre por meio dos mentores, que verificam se seria proveitoso o animal retornar e continuar no progresso do seu aprendizado com aquela família, ou mesmo resgatar os débitos que possam existir entre os dois. Ou seja, se você praticou um mal contra um animal, assassinando, mutilando, ele pode vir em outra vida, junto com você mesmo, para que assim, dentro da relação em que estabelecerem, possam acabar pagando as dívidas dessas ações praticadas no passado. Assim, se for verificada a necessidade, então os mentores criam as situações que voltam a unir esses dois seres, o que evidencia que os animais têm plano reencarnatório, assim como os humanos. Eles são acompanhados e um plano de desenvolvimento é estabelecido para cada um.
Em suma, o grande aprendizado dos espíritos, que ainda estão como os animais, seria o do desenvolvimento de sua inteligência, dos sentimentos e valores, o que o grupo do livro identificou que seria um ensaio para a vida, ou seja, um treinamento para se tornarem seres humanos. Ao chegar nesse ponto do texto, você já deve estar se perguntando: e quanto a nos alimentarmos da carne dos animais, o que eles descobriram? Para responder essa pergunta, irei apresentar duas citações que foram apresentadas no livro. Entretanto, irei mesclar as conclusões do grupo com as minhas próprias reflexões. A primeira citação corresponde a um trecho do Evangelho que foi escrito em 1857. Exatamente na questão 723 nos é revelado: a alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei natural? Resposta: em virtude de nossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Em obediência à lei de conservação, o homem tem o dever de preservar a sua saúde e suas energias. Para cumprir a lei do trabalho, deve alimentar-se, pois, de acordo com as exigências de sua organização fisiológica. Questão 129 do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, tendo como autor espiritual Emmanuel, nos traz uma segunda reflexão sobre o assunto. Então, na questão 129 é questionado: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos outros produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Bom, nesse momento você pode estar se sentindo confuso, questionando o motivo da doutrina espírita estar apresentando informações tão opostas. Para responder essa dúvida, solicito que considere primeiro tudo o que já foi dito e desenvolvido nesse texto. Em seguida, veja as próximas afirmações. O grupo identificou que as datas de publicação de cada livro são bem distantes, ou seja, a sociedade estava em dois tipos de desenvolvimento completamente diferentes. Antes, não haviam grandes descobertas sobre o funcionamento do corpo humano, a carne dos animais já era um elemento da economia, não haviam estudos sobre os nutrientes dos alimentos ou sobre os malefícios de certos hábitos alimentares. Todas as informações sobre esse assunto surgiram mais próximas da segunda data, após diversos estudos e compreensões sobre o homem e sobre a sua alimentação serem desenvolvidos. Assim, o grupo lança a hipótese de que o espírito da verdade, na verdade, não teria revelado a tal da verdade, porque nossas compreensões e possibilidades eram limitadas, o que impediria uma mudança de atitude efetiva. Todavia, devido ao desenvolvimento da sociedade e da obtenção de novos conhecimentos e possibilidades, o cenário mudou. Tornou-se possível com que a verdade nos fosse revelada de maneira clara e objetiva. Entretanto, após tomar conhecimento dela, precisamos evitar os erros cometidos, buscando mudar o destino desses animais, passando a encará-los de uma maneira mais tutelar e protetiva. Gostaria de acrescentar uma opinião pessoal sobre o assunto. Verifiquei nesse estudo que a evolução da sociedade é algo bastante prisado pelo plano espiritual.
devido ao desenvolvimento que devemos alcançar dentro dos planos de Deus. Assim, quando o Espírito da Verdade fala que a carne alimenta a carne, é porque, naquela época, as pessoas precisavam administrar a manutenção de suas forças, visando sua saúde, para que pudessem continuar trabalhando na concretização desse desenvolvimento individual e coletivo. Desse modo, apesar do sofrimento que essas ações geravam e ainda geram nos animais, isto foi permitido temporariamente, para que o progresso permitisse condições de situações melhores, para enfim poder evitar com que os animais morressem, mas que também permitissem com que a sociedade se desenvolvesse de outros modos. Assim, o Espírito da Verdade revelou, naquela época, que o consumo da carne deveria ser feito para a manutenção das forças. Em nenhum momento é permitido se alimentar da carne por prazer. Assim, nos cabe refletir: quantas vezes vamos a churrascos e nos empanturramos de carne, simplesmente pelo prazer de comê-las, sem dosar as quantidades e porções? Apenas continuamos comendo para nos satisfazer. Agora, não seria o momento de termos mais controle sobre essa situação? Acredito que sim. Mais do que isso, acredito na nossa persistência no erro, e essas omissões sobre o assunto apenas trarão malefícios para a nossa própria evolução. Ficaremos para trás, enquanto o resto da sociedade evolui. Apesar de já ter acesso a essas verdades, você pode ainda estar se questionando: eu não tenho dinheiro para comprar alimentos que substituam a carne, ou até, meu médico disse que eu preciso desses nutrientes devido à condição fisiológica que apresento. Ainda assim, vale a declaração do Espírito da Verdade: se formos nos alimentar da carne, que seja apenas para a manutenção de nossas forças, e não pelo prazer, para que assim menos vidas de animais sejam ceifadas, e nós continuemos servindo ao progresso da sociedade. E se por algum momento lhe surgir a possibilidade de optar, se você tiver condições de obter os nutrientes através de outros alimentos substitutos, então o faça. É importante tentarmos não errar com os animais, porque, como foi apresentado no livro, estamos saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, no qual a lei preponderante é a lei da verdadeira caridade, indulgência, benevolência e perdão, sendo que os animais não poderiam ser desconsiderados de nossas ações caridosas, pois recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escola progressiva de suas posições variadas no planeta, estender até eles vossa concepção de solidariedade. Essa fala vem do livro O Consolador, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, e tem o autor o Emmanuel. Assim, fica claro que temos responsabilidades para com os animais e que, se não os englobássemos em nossas ações de caridade, não estaríamos praticando-a realmente. Para finalizar esse texto, gostaria de falar que as informações apresentadas estão bem resumidas e objetivas. Por isso, convido vocês a lerem este livro para que possam retirar os véus da ignorância sobre esse setor e para que possam colaborar com a evolução da sociedade, ao tomar atitudes mais condizentes com o mundo de regeneração.